Olímpia, são 11 horas e 3 minutos, muito bom dia para você de Olímpia, para você da região, meu muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua companhia, só ajeita aí pra gente a previsão do tempo aí na cena, porque parece que deu ruim aí. Mas quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, seja muito bem-vindo também, você pelo rádio, pela Rádio Difusora, valeu, meu muito obrigado, e a gente está abrindo aí com imagens da Santa Casa de Barretos, porque hoje nós recebemos aí aquela notícia traz bastante preocupação. A Santa Casa de Barretos atingiu 100% de ocupação nos leitos de UTI. Ontem à tarde o hospital divulgou essa informação, dizendo que 30 leitos de UTI da Santa Casa estão ocupados. O gripário também está superlotado. Por isso a Santa Casa de Barretos suspendeu o atendimento a novos pacientes. Só quem está internado lá fica, não recebe, não tem condições, não tem estrutura de receber mais ninguém, mais nenhum paciente para internação. Uma informação muito preocupante, tendo em vista que Bebedouro já atingiu também 100% de ocupação, está mais de 50 dias, tanto é que a cidade está em lockdown desde ontem. E Olímpia, nós não temos tantos leitos assim, nós temos 15 leitos. Tem a divulgação, tem um anúncio de mais 5 leitos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, eu gosto de ser otimista. Mas a gente não pode ser louco. A gente tem que ser um otimista, mas ao mesmo tempo a gente não pode fugir muito da realidade. A realidade é essa, a gente espera que melhore. E é o seguinte, o anúncio desses 5 leitos é para se comemorar? Mas eu não iria comemorar tanto e agora. E eu vou explicar o motivo para vocês daqui a pouco durante o Jornal Regional, tá certo? A respeito desses 5 leitos que devem ser abertos aqui na Santa Casa de Olímpia. Mas isso não quer dizer que, olha, podemos aglomerar como se não houvesse amanhã, porque vai ter mais 5 leitos aqui em Olímpia, porque não é isso, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar o motivo para vocês. Agora, 25 graus na capital nacional do folclore, além dessa questão de Barretos, de 100% de ocupação de leitos de UTI na cidade, nós temos outras informações para vocês também, nós temos a pandemia aqui em Olímpia, como é que está a situação, daqui a pouco a gente traz essas informações para vocês e a gente faz um giro pela região também, porque como eu disse, Bebedouro está em lockdown desde ontem, mas tem outras cidades da região sofrendo bastante, principalmente para aquela região ali, ó, seguindo o sentido Ribeirão Preto, viu? Viradouro, medidas mais restritivas também. Nós já temos outras cidades lá, Batatais, e aqui perto da gente, situação complicada também, Badibacite. O prédio da Prefeitura de Badibacite foi fechado. O prédio da Prefeitura de Badibacite está fechado, teve que passar por sanitização, né, por higienização, porque houve um surto de Covid-19 entre os funcionários da administração, os funcionários ali internos no prédio da Prefeitura de Badibacite. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Até dia 24, até segunda-feira, a Prefeitura de Badibacite está fechada. Todo mundo em home office, algumas pessoas em quarentena por conta desse surto de Covid-19 dentro da Prefeitura de Badibacite. Daqui a pouco também tem essas informações, tem outras notícias para vocês também, nem só de pandemia a gente vive. Vamos falar também sobre o júri ontem lá em Rio Preto, durou mais de 10 horas o julgamento daqueles 4 golpistas que vocês devem se recordar, foi em 2016. Eles aplicaram o golpe do bilhete premiado em uma senhora, uma idosa de 75 anos. Colocaram essa idosa dentro do carro, começaram a fugir, na fuga ainda jogaram a idosa para fora do carro, machucaram essa idosa, provocaram um acidente no centro da cidade, atingiram uma moto, derrubaram 2 motociclistas, não bastasse isso, continuaram fugindo, invadiram ali o calçadão de Rio Preto. Quem está com a gente pelas redes sociais está vendo as imagens do circuito de segurança do calçadão, isso foi em 2016, e aí elas acabaram atropelando um idoso, seu Lázaro morreu. Então eles entraram ali na denúncia por organização criminosa, por homicídio doloso, um dolo eventual, porque assumiram o risco de matar alguma pessoa entrando num calçadão em alta velocidade, num momento como aquele, durante a tarde, era 1h da tarde, um dia normal de semana, um dia útil, não tinha pandemia, não tinha nada, o calçadão estava lotado, isso foi em 2016. E também pelo estelionato, porque elas tentaram aplicar aí o golpe do bilhete premiado. Olha o carro passando em alta velocidade, todo mundo correndo, isso, repito, em 2016. Ontem, então, teve o julgamento, foi o júri, como eu disse, mais de 10 horas, e daqui a pouco a gente traz os detalhes, porque eles foram condenados. As 2 mulheres, principalmente, que segundo foi o entendimento da justiça, dos jurados, né? Essas 2 mulheres tiveram a participação, ou as participações mais importantes, nesse caso, para causar aí a morte do seu Lázaro. Somando a pena das 2, ou as penas,
77 anos de prisão. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para vocês também sobre este caso e muitas outras informações e a sua participação. Também lembrando que o nosso WhatsApp está à sua disposição, já estamos com o WhatsApp ativo novamente. Podem mandar mensagem para a gente aí, 3280-6603, este é o número da difusora para você mandar o seu recado, para você deixar aí com a gente a sua opinião, quiser interagir com a gente, alguma sugestão de reportagem, algum flagrante também, você viu alguma coisa, tirou uma foto, fez um vídeo, manda pra gente, porque nós não somos só rádio mais, né? Aqui a Rádio Difusora, a gente continua aí pelo Bom e Velho Radinho, 1490 kHz, mas nós temos agora a nossa estrutura multimídia para poder explicar melhor as notícias, os fatos, com o recurso da imagem também, pelo YouTube, Facebook, né, Instagram, página da Difusora, Nativa, Band FM, todo mundo com a gente, meu, muito obrigado. Agora 11h09 em Olímpia, deixa eu só dar aquela passada rápida aqui pelas redes sociais e a gente já continua aqui com as notícias no nosso Jornal Regional, lembrando que você pode sim deixar pra gente a sua sugestão de reportagem aí, tá bom? Ah, e compartilhe o nosso vídeo também, vamos compartilhar, se todo mundo que estiver assistindo a gente compartilhar, a gente dobra a audiência em poucos instantes e vamos levar informação, porque é muito importante tudo isso que a gente vai falar aqui hoje pra vocês, viu? Principalmente a respeito da situação da pandemia. Tem também a fase emergente, a fase de transição do governo do estado, que agora vai até o dia 31, tá bom? Daqui a pouco a gente traz os detalhes também sobre isso. Mas agora, deixa eu mandar um abraço aqui para Carmen Lúcia que está com a gente. Valeu, Carmen, aquele abraço, um bom dia para você, ótima sexta. É sexta-feira hoje, né? Deu nem para comemorar que é sexta. Uma situação como essa também, vai fazer festa, o quê? Tem que ficar em casa, não tem nem como festejar que é sexta-feira. É momento de se cuidar, de ficar em casa quietinho. Júlio Giorgetti, lá de Tabapuã, também aquele abraço. A Eide Vieira, ótima sexta. Abençoado fim de semana para você também. Cláudia Nery, aquele abraço. Elaine Cristina Falquete também está aqui com a gente. Meu muito obrigado, Silvanês Olai Silva também, Cíntia Souza, Diva Pereira Silva, Lúcia Aline, muito obrigado a todos aí pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço já também, hoje é dia 21 de maio, aniversário do Matheus, meu sobrinho, tá bom? Parabéns então pro Matheus, fazendo aniversário hoje, aquele abraço. Um abraço também para a Júlia, para a Lucimara, para o Tiago, todo mundo lá de Altair, já emendando o restante da família todo, mandando abraço, minha mãe, Dona Cida, a minha irmã Silmar, o Gilvan, a Heloísa, todo mundo, aquele abraço aí para vocês, tá bom? Bom, vamos seguindo então, vamos nessa aqui com o nosso Jornal Regional, iniciando agora com as principais notícias, e não tem como a gente fugir desse tema, né? Só fala disso, só fala de Covid-19, não existe outra situação. Infelizmente, tudo o que já tinha de ruim no mundo continua acontecendo. O problema é que a pandemia também está aí, e a pandemia, se alguma pessoa ainda duvida da gravidade dessa situação, essa pessoa precisa se tratar, está doente. Né? Porque, olha, se você não conseguir entender a necessidade da gente trazer essas informações para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que as pessoas tenham consciência, eu não sei. Falando nisso, aquilo que a gente tanto temia aconteceu. Barretos, que é a principal cidade da nossa DRS, é a sede da DRS, tem a Santa Casa de Barretos, que é o hospital de referência da nossa região, 100% de ocupação dos leitos de UTI. A Santa Casa não consegue mais receber nenhum paciente por enquanto. Gripário de Barretos também lotado. A UTI para Covid, UTI adulta, 30 leitos, todos ocupados. A Santa Casa de Barretos informou ontem, no final da tarde, que não tem mais condições para receber ninguém. Todos os 30 leitos de UTI Covid adulto estão ocupados. Ainda segundo a nota, o gripário também está. Por isso, o hospital não tem mais condições de receber pacientes, que agora devem ser regulados pela Central de Regulação e Oferta de Vagas, né? O CROSS, oferta de serviços de saúde e tudo mais. Pode parar por aí, vamos continuar primeiro no assunto aqui da Santa Casa de Barretos, depois a gente faz essa observação aí. Então tá aí a nota, coloca pra gente a nota em tela cheia aí, Reginaldo, por favor, que foi publicada, foi divulgada ontem pela Santa Casa de Barretos, é essa aí, ó. Tem todo o texto, a gente separou só o mais importante ali, que eles dizem o seguinte, que vem por meio dessa nota comunicar à população barretense, e ao mesmo tempo a toda a região, porque todo mundo depende da Santa Casa de Barretos também, que os 12 leitos montados e estruturados emergencialmente para funcionamento do gripário e os 30 leitos de UTI adulto encontram-se neste momento todos ocupados, isso tem letra maiúscula e vermelho ali, ó, não sendo possível a admissão de novos pacientes. Nota ontem, por volta de 5 horas da tarde, divulgada
pela Santa Casa de Barretos. 12 leitos no gripário, ou seja, a capacidade já foi ampliada uma vez. Tinha os 30 leitos da Santa Casa. Eles colocaram mais 12 para o gripário. E todos eles foram ocupados. Não há mais como admitir nenhum paciente. Está na nota aí. E aí nós temos Bebedouro, uma outra cidade que também teve ali montado o hospital de campanha, que é o hospital lá da cidade que estava em obra, construção, precisou de uma pandemia, vir para acelerar o processo, conseguir montar um hospital. Eu não consigo entender isso também, né? Nunca tem dinheiro, nunca consegue. O hospital de Bebedouro estava em obras há anos. Aí veio a pandemia, de uma hora para outra conseguiram colocar a obra em ordem lá e liberar para utilizar o hospital. Eu não consigo entender. Será que nunca teve dinheiro? Será que ou faltou o quê? Faltava vontade, faltava interesse, faltava preocupação com o povo? Eu não consigo entender, né? Mas isso fica para outra hora, só uma observação. Mas de qualquer forma conseguiram colocar ali em funcionamento o hospital de campanha lá em Barretos, em Bebedouro, desculpa. Tem os leitos lá, se eu não me engano são 20 leitos. Todos ocupados também, nós falamos disso aqui essa semana. Tanto que a Prefeitura de Bebedouro decretou lockdown, começou ontem. A ronda Covid, inclusive a Prefeitura postou nas redes sociais, todos os fiscais apostos, né, um número para fiscalização, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. E aí agora nós temos o Olímpia, que tem 15 leitos de UTI. Nós tínhamos ontem, se eu não me engano, 12 pacientes internados em UTI aqui na cidade. Ou 13, eu não sei. Mas enfim, a gente recebe pessoas de fora também. Não adianta a gente falar, mas Olímpia ainda pode ter vaga, tem uma ou duas abertas ali, tem 3. Vou dar uma olhadinha até agora, como é que está a situação. Deixa eu pegar aqui já a Santa Casa de Olímpia e já checar aqui a ocupação da Santa Casa de Olímpia, dos atuais 15 leitos que nós temos aqui na cidade. Mas, vale lembrar que esses 15 leitos não são só para Olímpia. Só que na nossa comarca dependem diretamente da Santa Casa de Olímpia. Severínia, Cajubi, Guaraci, Altair, e eu acho que em Baúba também costuma mandar o pessoal para cá, diretamente. E daqui nós vamos também para Barretos. Só que agora, nessa situação toda, se não tem leito em Barretos, se tiver um aqui em Olímpia, de Barretos vem para cá, de Colina vem para cá, já veio, Viradouro vem para cá, Guaíra vem para cá e mais tantas outras cidades que compõem a DRS. Então não adianta também a gente falar, a situação pode estar tranquila, ó. E a UTI da Santa Casa ontem estava com 100% de ocupação aqui em Olímpia também. 15 pessoas em UTI ontem. Essa nota aqui, ó, 5 horas da tarde. Então acabou. Olímpia, 15 leitos ocupados, todos, 100% de ocupação. Barretos atingiu 100% também, todos os 30 leitos. Bebedouro também. Então eu cobrei um posicionamento do governo do estado de São Paulo. Eu quis saber primeiro, para onde esses pacientes estão indo, se já tem alguma DRS para receber a gente, porque aí vai ter que mandar para outro DRS, vai para Rio Preto, vai para Ribeirão, né, vai para mais de 100 quilômetros. A família já está sofrendo, já é uma situação que causa transtorno, e a família vai sofrer ainda mais agora, com o paciente sendo transferido para longe, família distante. Acho que isso aperta mais ainda o peito. Por mais que você não possa visitar o seu familiar, você não possa ir lá, mas você saber que ele está mais perto, eu acho que é até uma questão psicológica, né? Você se sente mais confortável. Imagina agora o paciente nessas condições a 100, 150 quilômetros da família. Como a família não deve ficar? Nós temos Barretos com todos os 30 leitos ocupados. Então, eu pedi para o governo do estado de São Paulo enviar para a gente uma nota, pedi no começo da manhã, informando para onde esses pacientes estão indo, se já conseguiram transferir alguns pacientes que precisavam, quantas pessoas estão na fila de espera, esperando neste momento um leito de UTI na nossa região. E até o último momento que eu atualizei aqui, o Estado ainda não tinha respondido. Mas eu vou ficar com o celular na mão e olhando toda hora, para ver se tem algum retorno aqui do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo ainda não respondeu. Eu estou aguardando. O retorno aqui do governo do Estado de São Paulo, e aí a gente vai trazendo essas informações para vocês, porque a Santa Casa de Barretos falou, olha, se tiver alguma novidade a gente avisa, mas por enquanto suspendendo, não vamos receber mais ninguém, não tem, até porque não tem como receber. Como que a Santa Casa vai receber se não tem mais estrutura para isso? Então assim, nós temos aquela parcela de culpa da população que não entende a gravidade do problema, nós temos a parcela de culpa das autoridades que não planejaram, que viram que estava tendo a primeira, segunda, terceira onda e não estruturaram, e não é só durante a pandemia, não. Eu volto àquela observação que eu fiz no início da minha participação aqui. O hospital de Bebedouro estava em obras, ó, que eu me recordo, um ano, 2 anos, eu passava lá, obra parada, quase não via ninguém mexendo no hospital.
Nem tinha se falado em pandemia. Tínhamos um hospital em construção, um hospital estadual com obras a passos de tartaruga manca. Aí veio a pandemia, tiveram que correr contra o tempo para conseguir estruturar e colocar o hospital. Se já tivessem investido, se já tivessem concluído a obra no tempo previsto, já teríamos uma UTI estruturada em Bebedouro e estaríamos empreendendo este esforço que nós empreendemos para colocar o Hospital de Bebedouro em funcionamento às pressas, para abrir uma outra UTI. Teríamos pelo menos o dobro de UTIs então em Bebedouro, porque a gente poderia já ter um hospital funcionando com 20 leitos, e aí a gente agora colocaria mais 20. O caos, o colapso não teria sido tão grande se já tivessem investido e estruturado a saúde desse país há tempos, historicamente falando. Nunca pensaram na saúde. E o que eu fico mais pé da vida ainda é que quando antes não tinha investimento em saúde, qual era a desculpa? Não tem dinheiro. Como que precisou vir uma pandemia para poder abrirem os cofres e mostrar que sim, quando precisa tem dinheiro? Porque se não tivesse dinheiro, por mais que o povo estivesse morrendo, eu tenho certeza que eles não iriam conseguir. A gente precisaria de ajuda humanitária, ajuda internacional, alguma coisa, mas não, nós, com o nosso recurso do nosso país, conseguimos mandar dinheiro para poder fazer isso. Então isso é prova de que dinheiro tem, dinheiro sempre teve, faltou vontade, faltou compromisso, faltou sensibilidade, faltou honrar o cargo que eles têm. Isso historicamente. A bomba estourou na mão desse governo? Estourou. E nós tivemos, inclusive, a infelicidade de, no momento em que a gente mais precisa, a gente está com incompetentes à frente do nosso país. Só que nós não vamos eximir dessa culpa todo mundo que passou por lá também. Se colocar todo mundo no mesmo balaio, se for vender para sucata, não dá um centavo, porque não valem nada. Todos. A culpa não é só de Bolsonaro. Vamos colocar na balança todo mundo que passou por lá. Cada um tem sua parcela de culpa. O que não quer dizer que não pode apontar o dedo para a atual gestão. Porque eu sempre falo o seguinte, meu amigo, o problema é teu. Você não quis se candidatar? Se você se candidatou é porque no mínimo você tinha uma plataforma para cuidar do país ou da cidade, do estado. É porque você acredita que você tem capacidade para resolver problemas. Não só os que existem, que sempre existiram, como aqueles que poderão surgir quando a batata quente estiver na sua mão. E você tem que ter preparo para pelo menos não potencializar o problema. Por mais que você não consiga resolver, por mais que o problema fuja da sua alçada, é um vírus que não tem como você ir lá, prender e acabar, mas que você não pode criar novos problemas quando esse problema principal estiver ocorrendo. Infelizmente, nós estamos vendo isso no nosso país. Uma pandemia, e em vez da gente ter todo mundo concentrando esforços para poder seguir em frente, nós temos um país cada vez mais dividido e quem deveria estar aqui unindo o povo e falar, gente, vamos vencer isso junto, está causando mais divisão ainda. Isso é muito lamentável. Só que quem passou por aí também não fez muita coisa, é que nós estamos tendo a realidade agora. Poucos leitos de UTI, porque se fosse um respirador, né, quando falava, para abrir uma UTI é caro, para manter uma UTI a gente sabe que é caro também. Mas quanto dinheiro, eu sempre falo isso, eu vou procurar aqui no Google, que eu nem me lembro agora de mente, de cabeça, é tanta notícia, mas vamos fazer uma comparaçãozinha básica aqui, besta. Vamos lá. Vamos lá. Rapidinho, deixa eu só fazer uma busca para eu falar para vocês o que eu quero ver se eu acho aqui. Uma coisa besta. Ó, Petrolão. Escândalo de corrupção, lembra? Na época do PT ainda, né? O Petrolão. Da Dilma. A estimativa do MPF à época era que o esquema tivesse desviado pelo menos 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mensalão, 101 milhões. Aqui, ó, uma notícia de 2015. Corrupção já roubou 120 bilhões de reais. Como que esse país não tem dinheiro? De onde eles desviaram, se o Brasil não tem dinheiro? De onde saiu esse dinheiro? E aí sempre vem aquela desculpa, não dá para investir em saúde porque nós não temos dinheiro. E olha o resultado agora, gente morrendo. E a culpa é só da pandemia? A culpa é só do vírus? Não, o vírus agora veio. O vírus, na verdade, foi o gatilho. O vírus, na verdade, só acendeu o fósforo, porque já estava cheio de pólvora, uma hora ia entrar em colapso. Antes da pandemia, muita gente também morreu.
problema é que nós nos deparamos com um problema que é infinitamente maior do que qualquer problema de saúde que a gente conhece até o momento. E como a gente já tinha um sistema de saúde capenga, olha o resultado. E de um ano para cá, ainda as autoridades, por mais que falam o que fizeram, não fizeram coisa nenhuma. Ontem eu fiquei estarrecido ao acompanhar trechos do depoimento do Pazuello na CPI. E com a maior cara de pau, mentindo. E não é só lá. Quando a gente vai olhar para governos dos estados, também. Rio de Janeiro, lembra que teve que ter operação no meio da pandemia por desvio de recursos da saúde e superfaturamento em compra de respirador? Teve gente que comprou respirador em loja de vinho. Vocês lembram disso? Aí, em todo lugar. Então, assim, não dá para apontar um personagem principal. E eu espero que um dia esse país se torne um país sério e que todos eles paguem por essas mortes todas. Porque não é normal, não é uma morte natural. A gente fala, isso vai acontecer, mas eu não consigo colocar na minha mente que quando se fala de alguém que morre por Covid-19, seja algo natural, que aquela pessoa estivesse marcado ali na história dela que ela iria morrer naquele momento por conta daquilo. Uma pessoa que morre buscando o ar, precisando de um respirador e morreu porque não tinha, porque se tivesse um aparelho ali, talvez conseguisse dar um pouquinho mais de chance de sobrevida para essa pessoa. Isso, na minha opinião, não foi uma morte natural, isso é assassinato, isso é homicídio. E quando eu falo disso, eu não culpo o médico, não culpo o enfermeiro, não é erro médico, não. Eu culpo quem está lá em cima, que deveria ter dado estrutura para esses profissionais trabalharem. Então é lamentável, é triste, é preocupante. Então aqui a gente coloca na conta das autoridades tudo que as autoridades também devem nesse momento. E não podemos esquecer de falar que outra parcela dessa culpa também é de cada um que está me acompanhando agora, que não tem se cuidado, que tem menosprezado a gravidade da situação, que tem ido para a festa clandestina, que tem contribuído para não deixar esse vírus embora logo. Enquanto tem países aí pelo mundo já liberando as pessoas do uso da máscara, no nosso país a gente já está começando a viver uma terceira onda. Ontem tivemos já confirmação de que aquela cepa indiana que está causando aquele caos lá, já está aqui no nosso país. Daqui a pouco pode ter até uma mutação aqui no nosso país que seja tão pior que aquela, tão grave quanto aquela ou pior. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo vacinar o povo. E porque as pessoas não estão respeitando enquanto não chega a vacina. E quanto mais você dá chance para o vírus se replicar, quanto mais você dá chance para o vírus circular, maior a chance dele sofrer uma mutação e ficar ainda pior como tem ficado. Porque o vírus, eu já falei isso aqui, conversando com infectologistas. O Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é integrante do comitê do Plano São Paulo, falava isso. A gente tem que fazer o vírus parar, porque toda vez que o vírus tem contato com alguém, com um organismo, ele já sofre uma mutação. Porque ele precisa disso para se viver, para se manter vivo. Então, para resistir ao sistema imunológico, ele vai sofrendo mutações. Aí ele leu como o meu corpo reagiu, ele já cria uma defesa para aquilo, e quando ele for para outra pessoa, ele já vai. E aí chega uma hora que se ele mutar, sofrer muitas mutações, numa dessas ele pode ficar bem mais resistente. E aí é onde a gente está tendo essas cepas, que são mais fortes, mais letais, se espalham com mais facilidade, e aquilo tudo que a gente está vendo por aí. Então todo mundo tem culpa nessa situação. Todo mundo. Desde o seu Zé ali que não usa máscara, que não quer nem saber do álcool em gel, que fala que vai morrer um dia mesmo e por isso não vai se cuidar, e acha que só ele vai morrer, que ele não vai levar o vírus para mais ninguém, não vai matar mais ninguém. Para outra pessoa que vai para a festa, como eu já falei, que não respeita as medidas de distanciamento social, que não se cuida, que menospreza o vírus, que fala que tudo isso é mentira, até o político, que em vez de pensar no povo esse tempo todo, pensou só no próprio bolso, em desviar dinheiro. E agora, durante a pandemia, também poderia ter feito muito mais e não está fazendo. Está politizando o vírus, está criando palanque em cima dos caixões que a gente está vendo por esse país. É muito triste essa nossa situação. Desculpe esse desabafo aqui, viu? E agora nós temos uma outra situação aqui em Olímpia, porque também vamos puxar a orelha das autoridades daqui, que ontem eu vi um vídeo, estão politizando a criação de 5 leitos de UTI na Santa Casa. Eu não vou nem colocar o vídeo porque não merece, mas eu assisti um vídeo do prefeito, o senhor Fernando Cunha. Eu não sei, eu sempre falei, o prefeito deve ter algum problema, acho que ele sonha. Eu sugiro ao prefeito procurar um médico, que ele deve ter algum distúrbio, porque, ele cria uma situação, uma ilusão,
que Olímpia é isso, Olímpia é aquilo. Eu vejo as postagens na prefeitura, eu falo, gente, eu queria mudar para Olímpia. Aí eu lembro que eu estou em Olímpia, eu falo, mas essa Olímpia que está aqui não é a mesma que eu vivo. Em diversas situações. E aí o prefeito divulgou um vídeo nas redes sociais falando, né, que a Santa Casa de Olímpia ia comprar mais equipamentos para mais 5 leitos. E aí o que me deixou pé da vida é o seguinte, a gente não vai aqui tocar o terror. Eu não vou dizer que vai todo mundo morrer. Mas a gente precisa fazer o quê? Vamos nos cuidar, vamos continuar nos cuidando, vamos usar máscara, nós vamos passar por isso. Mas a realidade é essa. Nós tivemos o prefeito de Bebedouro, que na terça-feira veio e fez uma live expondo a realidade da situação, falando, se vocês não colaborarem, o negócio vai ficar feio. No dia seguinte veio o prefeito de Monte Azul, chorou as pitangas também. Falou até de vereador que ligava para ele pedindo para tirar a multa, que ele não vai fazer mais isso, como se já tivesse feito, para ele dar a entender o discurso dele, porque a situação estava feia lá, vocês lembram disso? Aí veio o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, ontem disse que, olha, a Santa Casa de Olímpia vai comprar equipamentos para mais 5 leitos. Mas, ó, fica tranquilo, não é porque nós estamos precisando, a situação tá controlada. Com 15 leitos de UTI ocupados, todos os leitos ocupados. Mas não, nós não estamos precisando de UTI em Olímpia agora. Nós estamos criando um seguro Covid, segundo o prefeito falou no vídeo, eu não sei se vocês viram esse vídeo dele. Estamos criando um seguro Covid. Só se for seguro para a próxima pandemia de Covid, né, que eu espero que não ocorra. Porque eu chequei com a Santa Casa de Olímpia. A Santa Casa de Olímpia já comprou os equipamentos para a instalação desses 5 leitos de UTI. Mas sabe quando esses leitos vão chegar, segundo a Santa Casa? No final de junho. Final de junho vão chegar os equipamentos. Ou seja, Olímpia vai poder contar com esses 5 leitos adicionais somente a partir de julho, se a instalação for rápida. Se não tiver nenhum problema na hora de entregar também, porque a gente sabe que está tendo dificuldade para entregar insumo, vacina está atrasando, seringa atrasou, está um caos. Seguro, prefeito, a gente faz antes. Isso não é mais seguro. Seguro eu faço quando eu compro o meu carro. Não passei por nenhuma situação, vou lá e faço o seguro. Para se um dia acontecer, olha, está aqui. Seguro, se esses 5 leitos tivessem sido abertos bem antes. Foi o que eu falei agora há pouco, vamos estruturar a rede de saúde, isso é seguro. Isso que a gente está fazendo, de abrir 5 leitos no início da terceira onda, não é seguro. Isso é uma ação emergencial. E que deveria, né, ter sido pensada bem antes. Não é que eu reclamo de tudo, gente. É que a gente tem que expor os fatos como eles são, a verdade nua e crua. Porque eles querem vender para a população uma situação de que, olha, a Prefeitura de Olímpia tem planejamento. A Prefeitura de Olímpia está preocupada com a população. E outra coisa, eles querem passar uma situação também de que aqui em Olímpia não tem mais coronavírus. E aí, por que isso é muito preocupante? O gestor público e nós da imprensa, nós não podemos criar o pânico, nós não podemos alarmar a população, eu sei muito bem disso e eu tenho tentado fazer isso. Por outro lado, nós também não podemos vender uma situação que não existe, uma tranquilidade que não é real. Por quê? Toda vez que você vem, mas o prefeito da cidade vem e fala, olha, nós não estamos precisando de leitos de UTI. Tá tudo tranquilo, nós só vamos abrir ali uns 5 leitos, é um seguro, deixa lá, quem sabe, se um dia precisar a gente usa. Parece que ele está falando assim, que a pandemia já acabou, que inclusive já houve o arrebatamento, nós todo mundo subimos, estamos num outro plano, que não tem mais doença, não tem mais nada, mas deixa lá, que vai que um dia precisa. Está lá o nosso seguro Covid, seguro Covid. Aí o que a população vai entender? Aqueles que já estão assim, ó, pronto para dar largada. É como se desse um tiro para todo mundo sair, fazer festa, aglomerar, fazer o que bem entende, porque o prefeito falou que está tudo tranquilo, que não precisa de leito de UTI na cidade, que já tem o seguro Covid, que se eu pegar eu tenho um leito para mim. Primeiro que ele não falou que esses leitos só vão ser abertos depois de junho, que a compra foi feita ontem, pediram esses equipamentos essa semana, e o fabricante se comprometeu a entregar no final de junho. Isso se não tiver nenhum atraso. Então, gente, nós não podemos plantar o pânico, tocar o terror. Mas agora vir falar que está tudo tranquilo, que nós não precisamos de lei de UTI e que eles estão abrindo como se fosse um seguro, um planejamento, aí é duvidar da inteligência da população, é chamar o olimpiense de burro. Com 100% de UTI ocupado em Barretos. O hospital, no mesmo dia que o Hospital de Barretos emite uma nota dizendo que não vai receber mais um paciente porque não tem capacidade. Bebedouro está com 100% das vagas também ocupadas, está até em lockdown.
Olímpia com 100% de ocupação na UTI, 15 pessoas internadas, a capacidade máxima. E vem e faz um vídeo desse, primeiro falando que já tem leite, como se já tivesse pronto para internar, como se os leitos estivessem prontos já. E ainda vem e fala que não, nós não precisamos. É um seguro Covid. É brincadeira, né? Como que vai levar esse pessoal a sério? Depois não quer que a gente fala, depois, você reclama de tudo, só sabe reclamar, é mimimi, é bater panela. Não. É mostrar a realidade como ela é abrir o olho do povo. Isso é muito preocupante, porque quando a gente está vendo uma situação e eles vêm querer vender uma realidade completamente diferente para a gente, imagina aquilo que a gente não pode checar. Imagina aquilo que a gente não pode confrontar. Tem que ser transparente, gente. A administração pública tem que ter transparência. E se vocês agissem como tem que agir, expondo os fatos, conscientizando a população, não é motivo de vergonha. O mundo todo está sofrendo com essa doença. O Brasil mais que todo mundo, por conta de tudo aquilo que eu já falei agora há pouco. Mas, a curto prazo, não tem muito o que se fazer. A região inteira está sofrendo. Por que cargas d'água Olímpia quer falar para o mundo que não tem Covid aqui? Será que envolve também interesse turístico, interesse econômico, de querer vender para o restante do país que a situação aqui está linda, que nós já estamos equiparados aos Estados Unidos, que nem de máscara vai precisar aqui uns dias aqui na cidade, para que os turistas se sintam tranquilos em vir para cá? Seria isso também, prefeito? Eu pensei nisso quando eu vi o vídeo. Não estou afirmando, estou dizendo que eu pensei, foi a impressão que eu tive. Eu tenho todo o direito de ter a impressão que eu quiser sobre o que eu assisto e compartilhar com vocês. A minha impressão, o que veio à mente naquele momento foi isso. Se foi, é muita falta de sensibilidade, muita falta de respeito pelo próximo, né? Mas é isso. Então a situação é essa, deixando bem claro a situação da UTI da Santa Casa, que nós vamos ter 5 leitos, é bom que venham mais, só que vamos deixar bem claro, não é para amanhã. Os equipamentos devem chegar a Olímpia somente no final de junho. Bom, tá aqui, ó. Cíntia Souza, incompetência é carimbo já dessa gestão, principalmente na área da saúde. Vanderlei Dias Maciel, bom dia. Quem quiser criticar, critica, mas você só falou verdades. Valeu. Patrícia Oliveira, bom dia. Vera Maciel, bom dia. Prefeito não está sabendo o que está falando mais. Não é ele que precisa de leite de hospital. Cleide da São José, bom dia. Bom fim de semana. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Vamos pegar aqui, ó. Cleide da São José. Vera Maciel, dizendo que a gente precisa de vacina e não leitos. Exatamente, o ideal seria prevenir e não remediar, né? Mas está difícil no país todo, viu? Isso, infelizmente, aí já vão... A César o que é de César. Em relação à vacina, não depende nem do município, né? Tem um plano nacional de imunização, o governo federal, depois os estados e municípios naquele consórcio, aí o buraco é mais embaixo. A César o que é de César. Em relação à vacina, não vamos nem colocar na conta do prefeito. A gente tem que ser justo, tem que falar a verdade, tem que falar a realidade, mas tem que ter justiça no que a gente faz. Em relação a cobrar vacina, não é nem do município. Quem tem que agilizar para a gente é o governo federal, o Ministério da Saúde, aí tem os consórcios formados aí entre estados e municípios, que uma prefeitura sozinha não vai conseguir comprar. Não tem vacina, nem quem tem dinheiro está comprando vacina. Aí um município vai comprar uma pequena quantidade e o fabricante não vai nem dar atenção para o município. Tem que fazer consórcio, tem que juntar todo mundo, inclusive já tem o consórcio feito aí. Aí não depende de um único prefeito, de um único gestor. Aquilo que tem que ser dito, vamos falar, né, o que tem que ser dito aqui. Aqui, ó, vacina para todos, meu Deus, urgente, fica em casa. Lara Gemende, falou tudo, perdi meus avós, meu pai e ainda tem gente que não acredita no vírus. Você está falando tudo, Kleber. Valeu, Lara, obrigado. Marleide Barbosa diz que concorda. Graziele Borsali, verdade. Elisângela Sampaio, meu Deus, e ainda nem chegou a tal terceira onda. A Elaine Cristina Falquete, o governo ainda flexibiliza mais a partir de segundo plano de São Paulo. Vera Coelho, daqui a pouco vamos falar disso. Vera Coelho Lima, bom dia. Maria José Nunes Barata, bom dia. Marleide Barbosa Cardoso, bom dia. Elton Carvalho, bom dia. Sextou, mas sextou com S de sossega, já estamos falando disso aqui. E é isso aí a todos que estão aqui com a gente. Rose Santos, bom dia. Suzy Salmazo Cataneu, bom dia. João Paulo Ladário também, bom dia. Todo esse pessoal que está com a gente, o meu muito obrigado a vocês pelo carinho. Deixa eu só ver se chegou a mensagem do governo do estado, que eu estou aguardando aqui, que eu cobrei. Vamos ver se o estado
vai responder, também agora vai começar a ficar em silêncio, né? Eu sempre falo que eu acho que o silêncio é a melhor confissão que a gente tem em algumas situações, principalmente quando fala em incompetência, né? Se a pessoa não rebate, se a pessoa não argumenta, se a pessoa prefere se calar, assim como a Prefeitura de Olímpia tem feito sempre comigo quando eu mando mensagem lá para eles, eu acho que não existe uma confissão de incompetência melhor que o silêncio, né? Quem não tem o que dizer. E às vezes é bem melhor você ficar em silêncio mesmo, viu? Quando o que você tem a dizer não for melhor que o silêncio, eu prefiro assim. Bom, agora 11 horas e 38 minutos, vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional nesta sexta-feira. Agora atualizando os casos aqui de Olímpia, então, a Secretaria de Saúde de Olímpia informou ontem que recebeu 45 resultados negativos para a Covid-19 e mais 34 positivos. Outras 73 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, mais 71 pessoas estão recuperadas. Com essas atualizações, a cidade chega a 7.620 casos confirmados. Destes, 7.339 estão curados, ou 96% do total. 208 morreram e 30 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 12 de Olímpia em UTI e 18 em enfermaria. Só para parar aqui, ó. Vocês viram que de Olímpia nós temos 12 em UTI. Mas nós temos 15 leitos ocupados. Por quê? Como eu disse, a gente recebe pessoas de outras cidades da região e, né, tem pessoas de Olímpia que vão para outros municípios também. Então, a situação está complicada, porque nós temos 12 olimpienses em UTI, mas a Santa Casa não é só de Olímpia. O SUS é interligado, é universal, tá? E o município aguarda, agora isso que é preocupante, o município aguarda resultados de 209 suspeitos, sendo um hospitalizado. Então a gente está tendo um número pequeno de confirmações a cada 24 horas, só que, por outro lado, a gente está tendo um grande número de suspeitos chegando e exames represados. Estamos com 208 exames represados. Então, aquilo que eu sempre digo, vamos nos atentar aos confirmados ativos e aos suspeitos. Nós estamos notando o número de confirmados ativos em queda de novo. Se nós tivéssemos um número de suspeitos se mantendo ou caindo também, ufa, foi o que eu disse 15 dias atrás. O problema é que a gente viu, 15 dias atrás estava caindo o número de confirmados ativos, estava caindo o número de suspeitos, mas parece que o povo entende quando a gente fala, olha, está caindo, ufa. Porque 15 dias realmente é o período que precisa para voltar, quando a pessoa começa, né, o que a gente fez 15 dias atrás começa a refletir agora. Parece que as pessoas começam aí a se aglomerar, fazer o que bem entende, e olha aí a situação. Aí nós temos o número de confirmados ativos em queda, mas por outro lado o número de suspeitos crescendo dia após dia. O que significa que esses exames estão represados. Pode ser que desses 208 suspeitos, mais da metade sejam apenas suspeitos, tenha sido uma gripezinha, tenha sido só um resfriadinho, né? Mas pode ser que seja Covid. Então pode ser que a gente tenha um salto no número de confirmados daqui a uns dias. Por isso ainda vamos manter o pé no chão. Deixa o prefeito fazer o seguro Covid dele lá, né? Seguro que você contrata depois que bater o carro, eu nunca vi um seguro desse, mas parece que existe uma nova modalidade que foi criada, né? E deixa ele fazer o seguro dele lá, mas enquanto o seguro não fica pronto, que só vai ficar pronta a pólice em junho, se tudo correr bem, vamos nos cuidar aqui, viu, gente? Cobrar ele, mas vamos fazer nossa parte também. E até agora, 208 pessoas já morreram, né? A gente às vezes fala óbitos confirmados, 208, ou 208 mortes, parece que fica meio frio, né? São 208 pessoas, 208 vidas abreviadas, sonhos interrompidos na nossa cidade desde o início da pandemia. Então tá aí. E agora vamos falar sobre vacinação, porque tá todo mundo cobrando, Kleber, e a vacina, queremos vacina. Bom, nós temos novidade, porque a partir de hoje um novo grupo, então, está sendo incluído na vacinação aqui em Olímpia. Agora as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, usuárias do benefício continuado, na faixa etária de 45 a 49 anos. Para este público, o município vai receber doses da vacina AstraZeneca. Os moradores precisam apresentar os documentos específicos de cada público e os documentos gerais necessários. Um levantamento da Secretaria de Saúde de Olímpia, olha que preocupante isso, hein? Tem mostrado uma baixa adesão do público-alvo. E por isso o município reforça a importância das pessoas inseridas nestes grupos prioritários se imunizarem, tendo em vista que a vacina é justamente para ampliar a proteção contra as formas mais graves da doença. E preocupante, hein? Temos um novo grupo aí, só que os grupos que já estão com direito à vacina não estão procurando, gente.
Aí não, né? A gente cobra a vacina, briga pela vacina, aí quando quem tem direito, quem pode, tá fácil, é só ir lá se imunizar, não tá indo. Vamos vacinar, a gente não tá brincadeira não. Reação adversa toda vacina tem. Reginaldo é pai. Reginaldo, pega o mic aí pra gente, por favor. Vamos falar com o Reginaldo aqui. Qualquer dia eu vou colocar uma câmera pro Reginaldo aparecer também. Tudo bem, Reginaldo? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Em relação à vacina, você é pai. Sim. Quantos filhos já? Tem 3. 3. Né? Quando era uma criança, levava para vacinar, o que acontecia com a criança? No dia que tomava vacina, ficava chato, enjoado, o que a mãe falava? Que tomou vacina hoje, né? Vacina. E era isso. Como que seus filhos ficavam quando ela tomava vacina? Tinha febre. Tinha febre. Então, ou seja, vacina ter reação, todas têm. Ou já teve, a maioria é normal. E por que cargas d'água o povo está falando que é o problema da vacina do coronavírus? Porque criou-se um mito. O mito. O problema é o mito. Um mito sobre a vacina da Covid, né? Então, as pessoas começaram a ter um medo exagerado da vacina do Covid, poderia prejudicar, existiam que ia mutar o DNA da pessoa, fazer uma alteração genética. Não. Mas existia uma conversa que no começo da vacina que o DNA seria afetado pela vacina. Inseria um código de DNA na pessoa e a pessoa seria controlada ou comandada por uma força extraordinária, alienígena, sei lá o quê. Mas sem vacina já tem um monte de gente que está assim no país, fazendo tudo que mandam, então, repetindo tudo que falam, né? Então, mas é uma situação... Conhece alguém que tomou vacina na sua família aí? Minha mãe. Sua mãe tomou? Minha mãe tomou. Como é que foi? Tomou as 2 doses já. Foi de Coronavac? Foi da Coronavac. E teve alguma reação forte? Não, nada. Ela não teve nenhum tipo de reação. Tá bem. Tá bem. Graças a Deus, tá bem, mas não põe o pé na porta para fora. Mesmo após a vacina, tem que continuar se cuidando, porque nem todo mundo está vacinado ainda, que a gente sempre fala, né? Então, só quando tivermos realmente maioria imunizada, aí sim. Tanto é que lá nos Estados Unidos, né, já estão podendo fazer reuniões, quem está vacinado pode se reunir sem máscara, não tem problema. Só tem que provar que você tomou a vacina. Mas por quê? Lá já está quase todo mundo vacinado. Mas aqui no Brasil, enquanto a gente está com menos de 10% aí da população totalmente imunizada, a gente tem que continuar se cuidando. Valeu, Reginaldo, muito obrigado, tá aí, você viu o testemunho dele, a criança sempre teve reação quando tomou vacina. A mãe dele tomou, tá bem, tá viva, tá aí. Então por que esse pessoal não quer se vacinar? A gente tá aqui brigando, lutando por vacina, doido para chegar a nossa vez. Quem já tem direito não tá indo tomar. Eu não consigo entender esse povo. Bom, agora 14 minutos para o meio-dia. Oi? Então, podia falar, eu não quero, tá, vacina, abre mão então, fala, pode vacinar outro. Beleza, é direito seu, embora em relação à vacina não tem nem questão de direito, é um dever. Porque a vacina, se fosse para só te proteger, tudo bem, quer morrer, morre, quer pegar o vírus, morre, morre. Mas a vacina, ela é uma questão de saúde pública, porque se você não toma, você pode se transformar num vetor, mutação do vírus, então você tem que tomar. Não é questão de, eu quero, é um direito, não. Inclusive, há a possibilidade até de se tornar obrigatório. Perante a lei, sim. Porque é uma questão de saúde pública. Não é só você tomar. Porque se você não toma, você não se protege e você acaba quebrando um elo ali de proteção de todo mundo. E quando a coletividade está ameaçada, meu filho, direito individual nenhum tem valor. Então, essa é um direito de escolha. Se eu pudesse, eu escolheria não ficar doente. Mas eu não posso. Então, eu dependo que você se vacina para que eu não fique doente também. Para que você se vacine, para que você tome a vacina. Então, é aquela história, viu? Vamos parar de birra. Tá todo mundo grandinho demais para ficar fazendo birra e ter medo de agulha, medo de injeção. Pelo amor de Deus, né? Bom, e agora vamos continuar falando sobre a pandemia. Hoje não dá para mudar de assunto porque a situação está complicada. Agora a gente fala de Badibacite. A Coordenadoria de Saúde lá de Badibacite decidiu fechar o prédio da prefeitura da cidade depois que 6 funcionários testaram positivo para a Covid-19. De acordo com o município, a interdição ocorreu na última terça-feira, dia 18, depois que 3 colaboradores do Departamento de Recursos Humanos tiveram resultados de exames positivos para a doença. Logo depois, um engenheiro, uma faxineira e um segurança também tiveram resultados positivos, ou seja, são 6 funcionários lá de uma vez só. Pelo menos 30 pessoas trabalham no prédio e todas estão em isolamento até segunda ordem. O prédio já passou por processo de higienização e deve ficar fechado até a próxima segunda-feira, dia 24.
Até o último boletim epidemiológico divulgado pelo município ontem à tarde, Padibá City já tinha confirmado 2.914 casos e, infelizmente, 60 mortes provocadas pela Covid-19. Só em maio, são 259 infectados e 11 mortes. O pior momento da pandemia, então, foi agora em maio. Né? Uma pancada de casos e de mortes ao mesmo tempo. E mesmo com tudo isso que a gente está vendo, a flexibilização continua no estado de São Paulo. O governador João Dória anunciou na última, coloca no 5 aí, por favor, anunciou na última quarta-feira a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para todo o estado até o próximo dia 31. A partir do dia 1º de junho, o governo de São Paulo vai iniciar uma nova fase de gestão da pandemia, com ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 10 horas da noite. E, além disso, vai fazer também a testagem rápida de pessoas sintomáticas. A ideia é que na virada do mês, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais seja ampliado para as 10 horas da noite, com capacidade máxima de 60% desses locais. E que o toque de recolher permaneça, mas entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. Assim que a fase de transição for encerrada, os municípios deverão analisar e decidir medidas restritivas locais, seguindo a situação da pandemia na cidade, mas obedecendo aos pilares do Plano São Paulo. A partir da próxima segunda-feira, então, dia 24, todas as regras anteriores da fase de transição seguirão em vigor, com o funcionamento do comércio e os serviços, das 6 da manhã até as 9 da noite. Porém, a capacidade máxima de pessoas nos estabelecimentos foi ampliada para 40%. O toque de recolher segue das 9 da noite até as 5 da manhã. Além disso, o governo vai implementar um programa de testagem da população com a distribuição de testes para as prefeituras. Esses municípios deverão contar com uma estratégia de monitoramento e essas serão definidas junto com metas de testagem. A ideia é que na virada do mês, como eu disse, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais seja ampliado para as 10 horas da noite. Coloca as regras para a gente na tela aí, Reginaldo, por favor. Essas são as regras da fase de transição. Nós estamos nessa fase de transmissão desde começo de 2020, né? Transmitindo mais do que deveria. Mas olha, é fase de transição. Então, do dia 24 de maio até o dia 31, atividades comerciais continuam com atendimento presencial entre 6 da manhã e 9 da noite. As atividades religiosas presenciais, individuais e coletivas estão permitidas. Serviços gerais, restaurantes e similares podem ter consumo no local entre 6 da manhã e 9 da noite. Salão de beleza e barbearia pode ter atendimento presencial entre 6 da manhã e 9 da noite. Atividades culturais com atendimento presencial entre 6 da manhã e 9 da noite. E academias de esporte, atendimento presencial entre 6 da manhã e 9 da noite. Lembrando que agora tem que ter até 40% da capacidade de ocupação do estabelecimento. E o toque de recolher das 9 da noite até as 5 horas da manhã. Já a partir do dia 1º de junho, atividades comerciais com atendimento presencial entre 6 da manhã e 10 da noite. Atividades religiosas, presenciais, individuais e coletivas permitidas. Serviços gerais, restaurantes e similares, consumo no local entre 6 da manhã e 10 da noite. Salão de beleza e barbearia também entre 6 da manhã e 10 da noite. Atividades culturais no mesmo horário. E academias de esporte também, das 6 da manhã até as 10 da noite. Só que aí a capacidade vai ser aumentada para 60% de ocupação. E o toque de recolher vai passar a valer a partir do dia 1º de junho, das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Permanecem o teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias. Essas são, então, as regras da fase de transição, prorrogada, portanto, até o dia 31. O próprio prefeito de Monte Azul falou no pronunciamento dele de anteontem, né, que ele estava aguardando uma reclassificação hoje, poderia ter até uma medida mais restritiva por conta dos números, mas o governo do estado preferiu não se indispor, até porque a eleição está chegando. Como a gente sempre diz, para eles já é período eleitoral. Tanto é que o Rodrigo Garcia, vice-governador, já veio para o PSDB, já começaram as costuras para a próxima eleição. Então eles não vão querer fechar tudo agora, né? Porque senão vai ter problema. Aí eu te pergunto, se dá para manter aberto e preservar vidas antes e economia, por que só agora eles estão fazendo isso? Se não dá,
Se tem que ser o fechamento mesmo, por que agora eles estão largando tudo? Já não estão mais importando com a vida do povo? Ganhar uma eleição se importa para eles mais do que cuidar do povo? Eis a questão. A conta não bate. E aqui eu não estou defendendo nem fechar nem abrir, eu só estou perguntando. Por que numa situação não dava para fazer outra coisa e agora que a situação está pior, até talvez do que estava antes, dá para flexibilizar? Então, ou flexibilizou sem necessidade, ou melhor, ou endureceu as regras sem necessidade, fechou tudo sem precisar, ou está flexibilizando sem poder. Alguma coisa aconteceu, porque não está batendo. Mas tudo bem, né? Mais uma prova de que estão politizando tudo, em todas as esferas. Bom, vamos só ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoal que está com a gente, quero agradecer a todos aí pelo carinho, pela companhia, pela audiência. A Vera Maciel diz que tomou, que está esperando a vacina, a segunda dose. Maria Luciane Santos diz, bom dia, Kleber, Olímpia tá por fora. Minha médica deu a carta assinada para tomar a vacina e aqui não deram. Tenho que voltar em Rio Preto para a médica assinar outra carta. Ô Maria, isso é muito grave. Entre em contato comigo aqui pelo Face, eu quero entender qual é a sua carta e por que eles negaram, porque o plano de imunização é um só. Eu quero saber por que eles não estão te dando a vacina aqui, Olímpia. Por favor, pode me chamar no Face aí, no Face da própria difusora, vamos conversar, sem ninguém saber, só a gente. Vamos conversar, eu quero ver essa sua carta, se você puder mandar para mim uma foto. Eu quero entender, porque se está acontecendo com você, pode ter acontecido com outras pessoas. E eu queria entender por que a Olímpia está dificultando o acesso à vacina de quem tem direito. Porque se a médica de Rio Preto te deu a carta, é porque ela entende que você está dentro do grupo. Por que a Olímpia negou a vacina? Isso não pode. Eu quero ver depois, tá? Antônio Aparecido Prates, bom dia. Bom final de semana, valeu, muito obrigado. Lúcio Aline, Kleber, estou precisando de ajuda. Estou desempregada, tenho 2 filhos, estou precisando de leite, bolachas e estou sem mistura para dar para as crianças. Eles acordam cedo e pedem alguma coisa para comer. E eu não tenho. Se alguém puder me ajudar com doação, agradeço muito. Deixa um contato aí, ó. Já até falei aqui. Então, estão precisando de ajuda. Tá? A Aline está desempregada, tem 2 filhos, não tem leite, não tem mistura, não tem alimento para as crianças. Provavelmente não devem ter idade escolar ainda. E também aquele kit que a prefeitura está dando está dificultando mais a vida dos outros. Está dando não, né? Não é kit que a prefeitura está dando. É o direito dos alunos que está sendo garantido em forma de kit, mas que também estão dificultando para eles terem acesso. Mas deixa aqui o seu contato, viu, Aline, para eu poder ler depois aqui o seu comentário, tá bom? Valeu. Deixa eu ver o que mais tem aqui de comentários. É isso. E Bebedouro iniciou a ronda Covid lá ontem, viu? Eles colocaram as equipes nas ruas para poder fazer a fiscalização do lockdown lá na cidade, né? Porque não adianta você baixar um decreto e não fiscalizar. Eles colocaram todo mundo lá, e lá em Bebedouro, só vale para Bebedouro, tem os 2 números para denúncia, 153 da guarda e 199. E eles ontem circularam a cidade em busca de pessoas que estivessem descumprindo o distanciamento social lá, tá certo? E ontem também a Guarda Municipal e a Secretaria de Saúde ficaram nas principais entradas da cidade, fizeram barreiras sanitárias, eles estavam orientando os passageiros, os motoristas, sobre o lockdown, estavam aferindo a temperatura, entregando máscara para quem não tinha e também faziam a higienização de carros com água e cloro, tá bom? Na região de Ribeirão Preto, Batatais, Bebedouro, Franca e Brodowski estão em lockdown. Tá? Então lá tem Batatais, Bebedouro, Franca e Brodowski. E uma outra cidade também decretou restrições agora, viu? Nós temos agora informação de que Viradouro também decretou restrições, mas no caso de Viradouro é apenas durante o final de semana. Então Viradouro decretou confinamento total por causa da pandemia, proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e o atendimento presencial do dia 21 ao dia 31 de maio. Essa cidade é a 5ª da região a definir novas restrições só esta semana. Os prefeitos de lá poderiam dar uma ligadinha pro Cunha, né, para perguntar como ele fez para acabar com o coronavírus aqui em Olímpia, né?
fica decretando lockdown, mais fácil, o Cunha podia criar um curso. Né? Daqui a pouco a próxima publicação do Fernando Cunha no Instagram, Facebook, vai ser aquela assim, você quer saber como acabar com o coronavírus na sua cidade de uma hora para outra e ainda sobrar dinheiro para criar um seguro Covid? Arrasta para cima que eu vou te contar, já viu? Aqueles blogueirinhos? Legal, né? Tá até imaginando isso já. Bom, mas vamos mudar de assunto aqui, faltando 2 minutos para o meio-dia, o Tribunal do Júri de Rio Preto condenou ontem os 4 envolvidos no golpe do bilhete premiado, que terminou em morte. Um idoso foi atropelado no calçadão de Rio Preto, isso em junho de 2016. Beatriz Gomes foi condenada a 30 anos de prisão, ela era passageira do carro, também golpista. Vanessa Matos, que está foragida e dirigia o veículo, foi condenada a 47 anos de prisão. Portanto, as penas das duas somadas chegam a 77 anos de prisão. Leandro Souza foi condenado a 1 ano e 10 meses, enquanto José Carlos Souza pegou 2 anos e 1 mês. São pai e filho. Os dois podem recorrer em liberdade. Para você entender, no dia do crime, a Beatriz e a Vanessa tentaram aplicar o golpe do bilhete premiado em uma aposentada de 75 anos. Mas aí elas foram descobertas por uma parente da vítima e a parente começou uma perseguição. E a perseguição, pode parar, a gente vê nas imagens que passa o carro, depois vai voltar, ó. Esse é o carro das golpistas da frente. O de trás é da parente da idosa. A idosa estava dentro do carro com as golpistas. A idosa no banco da frente, no passageiro, uma golpista no banco de trás e outra dirigindo o carro. E a idosa gritando, para. Elas bateram na idosa, elas jogaram a idosa para fora do carro. Enquanto elas fugiam ali, tinha o sinal fechado, a hora que o sinal abriu, elas queriam fugir logo, bateram numa moto, tinha 2 moças na moto, derrubaram elas da moto, uma moça chegou a ser arrastada. Continuaram fugindo, invadiram um calçadão, tinha até a cancela ali. Ontem um advogado na hora do júri falou que não tinha cancela, mas a gente vê na imagem que tinha cancela sim. Elas avançaram, foram para o calçadão onde é proibido circular carro e atropelaram esse idoso que estava tranquilo, porque o calçadão não tem carro, você vai imaginar que você vai ser atropelado lá? E elas surgem ainda correndo em alta velocidade, a gente vê nas câmeras que elas estão correndo bastante, olha lá, ó, passando bem rápido e os pedestres se esquivando, alguns tiveram sorte, porque passou relando num monte de gente ali, ó. Olha esse senhorzinho, olha o desespero a hora que ele vê o carro, ó, olha lá. E o carro passa, aí é o carro das golpistas e esse gol de trás é onde está a parente da vítima ali, a familiar que descobriu. Olha lá, todo mundo corre e lá vem os 2 carros, depois uma viatura da polícia atrás ainda, olha lá. Nessa hora a polícia já estava na cola delas, ó, aí já vem a viatura. Deixa eu ver se é agora nessa imagem. Aí, ó, aí passa a polícia, foi 1h da tarde isso, em junho de 2016. Então elas fugiram em alta velocidade, como eu disse, entraram com um carro do calçadão lá de Rio Preto, no trecho onde o tráfego de veículos é proibido. Com o movimento de pedestres no local, o carro, dirigido por Vanessa, acabou atingindo o aposentado Lázaro Firmino dos Santos, de 69 anos, que não resistiu. A gente vê aí o socorro a ele, inclusive. As mulheres ainda conseguiram escapar, sem prestar socorro à vítima, abandonando o veículo e jogando a idosa para fora. Foi onde eu falei que eles pararam o carro e jogaram a idosa na fuga. Meses depois, a Polícia Civil prendeu Beatriz, enquanto Vanessa está foragida até hoje. Ela nem compareceu ao júri. Leandro Souza e José Carlos, que são pai e filho, estavam envolvidos no crime de outra forma. Isso porque o carro utilizado pelas mulheres na fuga, que terminou em atropelamento e morte, estavam em nome de Leandro. E aí o que é a cara de pau do rapaz? No mesmo dia que teve o crime, olha, vê se cola, o cara é advogado. Ele, inclusive, segundo a polícia, participava do crime como mentor. Segundo o Ministério Público denunciou, ele seria o mentor das duas. Ó, vocês vão, praticam um crime, e se der ruim, nós vamos lá defender vocês. Nós somos advogados, a gente conhece a lei, era mais ou menos isso. Então as duas escolhiam as vítimas, abordavam, faziam a parte suja ali, o serviço sujo. E os dois ficavam dando apoio na retaguarda, cediam o carro para a prática do crime, e como são advogados, ó, se der ruim, a gente resolve. E aí, quando teve todo o crime, todo esse auê aqui em Rio Preto, isso aconteceu por volta de 1h da tarde, eram umas 4 e pouco, 5 horas, o Leandro, dono do carro, aparece na central de flagrantes, como se nada tivesse acontecido. Ó, vim registrar um furto do meu carro, furtaram o meu veículo, um Corolla, tal. Só que aí tem um detalhe, sabe onde o Leandro mora? E onde o carro teria sido furtado? São Carlos.
Ele falou que ele deixou o carro dele perto do escritório lá, e aí começou a contar um monte de história, ainda falou, deu versões diferentes, falou um nome diferente para a polícia, para tentar dificultar a chegada da polícia até as mulheres. Ah, porque uma cliente minha foi até o escritório, conversei com ela, na hora que ela saiu, ela furtou meu carro. Mas aí ele começou a falar que era uma outra mulher, com uma outra característica, com outro nome, para despistar a polícia. E aí o furto foi em São Carlos. Eu não sei se ele veio de helicóptero, porque 1h da tarde houve a ocorrência, aí teve o crime, o carro envolvido, foi encontrado umas 2h e pouco o carro abandonado. 2 horas depois que a polícia localizou o carro, o Leandro chegou aí em Rio Preto. Ele não teve nem a inteligência de ficar em São Carlos e ir lá em São Carlos. Falou, olha, eu fiquei sabendo que o meu carro está lá em Rio Preto. Furtaram ele aqui hoje. Já ia ser meio complicado para ele, porque ele registrou o BO depois do crime. Ele poderia, se ele registrasse antes de se envolver no crime, porque se ele deu conta do furto do carro, tinha que imediatamente procurar a polícia, né? Como que ele só se deu conta depois que deu ruim? A polícia já começou a olhar desses lados. Mas o que chamou a atenção da polícia também é a distância entre as duas cidades. Ele conseguiu chegar a Rio Preto e registrar o BO. Como que ele descobriu rápido que o carro estava aqui e tal, e chegou para registrar o furto do carro dele aqui. Então isso chamou a atenção da polícia começou a investigar o caso, e aí ele foi denunciado, depois, né, descobriram que ele e o pai dele também estariam envolvidos na situação, e aí ele foi denunciado, além de tudo, por falsa comunicação de crime, estelionato e organização criminosa. Segundo o Ministério Público, Beatriz, Vanessa e José Carlos selecionavam pessoas a serem ludibriadas, enquanto Leandro, advogado inteligentão do carro, providenciava o suporte financeiro ao deslocar o grupo. Na condição de advogado, Leandro também dava apoio jurídico, caso a ação criminosa fosse descoberta. Até criminoso tem departamento jurídico hoje em dia, né, cara? Que situação! Ai, meu pai do céu. Mas aí é importante que justiça foi feita, só que a Vanessa ainda está foragida, né? Não compareceu ao júri, você acredita? Mandou um advogado e não foi. Eu acompanhei um pedaço do júri ontem, estive lá em Rio Preto, trabalho na Record, né, e acompanhei lá no pedacinho do júri. Ela não foi, tá o advogado dela lá. Mas é isso. 12:05, um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim, a gente volta a se falar na segunda-feira. Mais uma vez a gente pede, cuidado, final de semana tá aí, a gente mostrou como é que tá a realidade aqui, não é para tocar o terror, não é para deixar todo mundo em pânico, mas é para mostrar o seguinte, não é hora ainda, não tem clima, não tem jeito, não é o momento para festa, para diversão. Fique em casa. Faça a sua oração, a sua prece, de acordo com a sua fé, aquilo que você acredite, para que tudo isso passe logo, pelas pessoas que estão sofrendo, por quem está agonizando agora esperando um leito de UTI e não tem, e mais para frente, quando tudo isso passar, de verdade, a gente faz um festão. Vou até fazer, a difusora vai organizar a festa. Vamos fazer o retorno. É sério, eu tô com o Roberto e Meirinho aqui, que a gente está guardando um show ó, desde quando começou a pandemia. Vou ver se a gente consegue trazer Roberto e Meirinho e mais alguns convidados aqui em Olímpia. A gente faz uma festança pela difusora, pega outros artistas também, traz um monte de gente junto e vamos fazer. Vamos fazer isso, vamos guardar energia para essa festa então? Forte abraço, fiquem todos com Deus, cuida bem de você para mim, bom fim de semana e segunda a gente se fala a partir das 8 com o Show da Manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional. Aquele abraço, fui!